Olá, queridos amigos da Web Rádio SEAC. Eu sou o Marcelo Gonzalez e a convite do meu amigo Ailton Viana, aí da SEAC Goiânia, fico muito feliz de poder contribuir de uma maneira muito singela, né? Doando, cedendo a minha voz e alguns comentários, para que enquanto essas imagens lindas da natureza perpassam aí pelo canal no YouTube da Web Rádio SEAC 97, a gente possa só ouvir um pouquinho sobre a importância da natureza e a importância de mantermos a sustentabilidade dessa natureza, que é o que eu pretendo conversar um pouquinho com vocês. Mas antes eu queria trazer a reflexão de nosso corpo, de nossa mente. Será que temos a atenção e o cuidado para o nosso corpo? Será que nos mantemos equilibrados para que a gente possa sempre estar antenados, sintonizados com a espiritualidade amiga, para que aí sim, né, com a mente sã e corpo são, a gente possa se preocupar com todo esse entorno, se preocupar com a natureza. A natureza é uma manifestação da inteligência e bondade divina. É um livre aberto para o aprendizado, para a evolução espiritual. Ela é vista como um reflexo de harmonia cósmica, onde tudo está interligado e em constante movimento. O ser humano, como parte da natureza, ele tem a responsabilidade de preservá-la, de se harmonizar com suas leis, compreendendo que o cuidado com o meio ambiente é também cuidado com a própria alma. A natureza, ela traz na sua essência a expressão da criação divina, como manifestação da inteligência divina. A natureza, ela é percebida como uma obra perfeita, organizada e harmoniosa. Evidencia a inteligência e a sabedoria de Deus. No campo de trabalho espiritual, a natureza ela é vista como um espaço onde os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, atuam e evoluem, aprendendo sobre si mesmo e sobre o universo. A natureza, enquanto reflexo da beleza divina, acontece porque essa beleza é encontrada na natureza, como nas flores, nas paisagens. É um convite à contemplação e à elevação espiritual, despertando sentimentos de esperança e pureza. A relação do homem com a natureza. No quesito de harmonia e equilíbrio, a sintonia com a natureza ela é considerada essencial para o equilíbrio espiritual, tanto individual quanto coletivo. Promove a paz e o bem-estar. Enquanto aprendizado e evolução, observar a natureza e conviver com ela é o oferecimento de oportunidades que Deus nos dá, de aprendizado sobre as leis divinas, o desenvolvimento moral. É tudo muito claro, é tudo muito óbvio. Se nós conseguirmos observar a natureza, observar o nosso entorno, nós teremos muito mais paz e tranquilidade. Nós aprenderemos a afincar as nossas raízes no solo para ter equilíbrio. Nós aprenderemos a esperar pacientemente uma chuva, uma garoa, para que a gente possa absorver os nutrientes da água e exercitando a nossa paciência, para que à medida que nós, enquanto uma árvore crescendo, pouco a pouco, centímetro a centímetro, ao longo das horas, ao longo dos dias, ao longo dos meses e dos anos, nós possamos nos perceber fortes, firmes e atentos. E algo que é muito difícil, né? Sempre foi difícil. A gente manter a paciência, a gente enquanto indivíduo ou no coletivo,
a gente manter uma paz, a gente manter a nossa mente equilibrada, né? E aí eu trago algumas reflexões da natureza no plano espiritual. Sendo reflexo da matéria mental, o plano espiritual ele possui uma natureza semelhante à física, pois mais sutil e aperfeiçoada, ela reflete os pensamentos, sentimentos dos espíritos que lá habitam. Esses ambientes de paz e renovação, elas trazem a ótica da natureza no plano espiritual, com suas florestas, rios e paisagens, como fonte de paz, como fonte de renovação energética e bem-estar para os espíritos. E a importância do respeito para a natureza é absurdamente infinito, e na espiritualidade, na visão espírita, o respeito pela natureza é um dos pilares principais da doutrina espírita. Ela está integralmente ligada à compreensão da ação de Deus sobre a criação e a responsabilidade humana na preservação do planeta. A prática do bem, a busca pela harmonia, a consciência da interdependência entre todos os seres são valores essenciais para a construção de um mundo mais justo, de um mundo mais fraterno e, claro, em sintonia com as leis divinas. A doutrina espírita, ao considerar a natureza como obra divina, ela enfatiza a responsabilidade do espírita na preservação ambiental. Quando eu digo, e quando eu escolhi a questão do tema, né, a natureza e sua sustentabilidade, a natureza não se sustenta por si só, até se sustenta, mas ela precisa desse apoio, desse olhar e principalmente do cuidado do indivíduo, para que ela continue firme, para que ela não seja destruída. E é muito importante a gente não se esquecer desses detalhes. E retornando aqui no assunto, a natureza segundo o Espiritismo, ela é um reflexo do mundo espiritual e um campo de aprendizado para as criaturas, onde todos nós seres que possuem um propósito, que possuem um algo mais, um o quê, para que estamos aqui, a gente precisa ser atento, a gente precisa ter uma consciência para frente também, uma consciência daqueles que virão depois de nós. E o que eles vão encontrar? Será que eles encontrarão algo ainda em pé, algo ainda firme, uma natureza ainda produtiva, produzindo alimentos e bens e bem-estar, tanto no olhar, quanto para nós ingerirmos enquanto nutrientes, enquanto fontes de energia? Ou será que eles só vão encontrar um grande campo destruído? E aí a destruição da natureza ela é vista como um desequilíbrio que afeta tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. E a preservação é o caminho para o progresso moral e espiritual. Só aí vocês não tenham dúvida. E a partir do momento em que acreditamos que a verdadeira pátria é a pátria espiritual, a partir do momento em que temos a consciência de que espíritas somos, que o verdadeiro mundo é o mundo espiritual, que devemos, mesmo assim, cuidar desse planeta que cede esse espaço para que a gente possa caminhar e subir certos degraus na escala evolutiva, a gente encara e a gente se conscientiza que o espírita tem responsabilidades junto ao desenvolvimento da natureza, à sustentabilidade, à consciência ecológica e tudo mais. E como responsabilidades, eu trago aqui a consciência da interdependência. O espírito, ele deve reconhecer a interconexão entre os seres e os elementos da natureza, compreendendo que suas ações afetam o todo. Ele tem que ter um consumo consciente, evitando desperdício, porque o
consumismo excessivo, a busca por bens materiais desnecessários, priorizar o desnecessário é errado. Devemos priorizar o necessário e evitar a exploração desenfreada dos recursos naturais, que a gente vê muito. A gente deve participar das mesas redondas, dos debates políticos. A gente tem que ter consciência para que a gente possa incentivar e influenciar a nossa e as próximas gerações para esse pensamento mais consciente. A gente deve preservar os ecossistemas, cuidando das florestas, rios, mares, animais. A gente tem que evitar a poluição, a gente tem que evitar o desmatamento e a gente tem que promover a conservação da biodiversidade. E são coisas que parecem óbvias, mas que a gente precisa ficar se reunindo e falando. Olha que coisa mais óbvia que eu disse. Devemos evitar a poluição e o desmatamento. Devemos promover a conservação da biodiversidade. Devemos cuidar das florestas, dos rios, dos mares, dos animais. Enquanto eu gravo aqui o áudio para inserir no vídeo que vocês possam me escutar, carros e mais carros passam em barulho e mais barulho. São camadas e camadas de poluição que está subindo e destruindo a camada de ozônio. A gente, às vezes, até anda de carro desnecessariamente. Então, é incrível. E eu quis trazer esse ruído também junto para a nossa preleção, para a nossa conversa, porque essa é a nossa vida. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Então, seguindo aqui, enquanto responsabilidade dos espíritas, a gente tem que ter o uso racional dos recursos, que a gente já fala de preservar o ecossistema. A gente tem que ter o uso racional desses recursos, como? Priorizando fontes de energia limpas e renováveis, utilizando a água com responsabilidade. Olha que coisa óbvia também, mas é fato. A gente precisa falar, precisamos utilizar a água com responsabilidade e evitar o desperdício em todas as áreas. Responsabilidade nossa, a educação ambiental, divulgar os princípios da doutrina espírita sobre a importância da preservação ambiental e promover a conscientização nas nossas comunidades. Participar de práticas sustentáveis, a gente tem que adotar um estilo de vida que respeite a natureza, como a redução do uso de plásticos, a reciclagem, a valorização de produtos locais e sustentáveis. Isso é muito importante. E para fechar a nossa conversa, não vou dizer a maior, mas a importantíssima responsabilidade de nós espíritas é agirmos individual e coletivamente. Cada espírita é chamado a refletir sobre as suas atitudes e a integrar em sua vida práticas que promovam a preservação do meio ambiente, contribuindo para um mundo mais justo e harmônico. Cada um de nós devemos propor ações, como eu disse, individuais, coletivas, lembrando que para isso a gente vai contribuir com a harmonia, o equilíbrio, a gente vai aprender, a gente vai evoluir, a gente vai conseguir melhorar os ambientes e trazendo a eles ambientes de paz, renovação. A gente vai conseguir trabalhar de uma forma melhor, a gente vai ter uma consciência, um consumo consciente, vai preservar os ecossistemas, vai ter um uso racional dos recursos. A gente precisa disso. E ao assumir essa responsabilidade, nós espíritas não apenas estaremos cuidando do planeta, mas também a gente vai estar promovendo o nosso próprio progresso espiritual. Nós estaremos nos alinhando aos princípios de amor, fraternidade e respeito à vida. Tudo isso que foi ensinado por Jesus. Nosso grande exemplo, nosso grande mestre, aquele a quem devemos seguir, a quem devemos lançar nosso olhar e ver nos seus exemplos de bondade, de paz, de mansuetude, tudo aquilo que a gente precisava aprender e que às vezes é tão difícil, coisas tão óbvias quanto utilizarmos a água com responsabilidade,
quanto evitar o desperdício, evitar a poluição, não desmatar, evitar esse desmatamento desenfreado e sempre promover a conservação da biodiversidade. Meus amigos, agradeço a vocês, espero que tenham gostado dessas imagens que ficaram passando aí enquanto vocês me ouviam. Passem essas informações para os outros, por mais óbvias que elas sejam. Eu estou aqui me despedindo de vocês, agradecendo a oportunidade, desejando vida longa ao meu amigo Ailton Viana, vida longa à SEAC de Goiânia, vida longa à Web Rádio SEAC, e que ao longo dessa vida longa, lá na frente, a gente possa encontrar um planeta conservado, um planeta melhorado, um planeta de pé, aí para que a gente possa continuar vindo para cá, encarnando, reencarnando e reencarnando, para que com esse processo, né, de reencarnações sucessivas a gente vai melhorando. Em cada reencarnação, um degrauzinho. Vai melhorando um pouquinho. Muito obrigado. Sou Marcelo Gonzalez, me despeço de vocês com um abraço fraternal. Um beijo no coração de cada um e vamos nos conscientizar. Um forte abraço.